Eu vou dividir esse material a respeito de elementos finitos da nossa disciplina em três partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma abordagem, alguns conceitos relacionados a elementos finitos, algumas coisas que a gente tem que ter em mente antes de começar a trabalhar com a solução numérica através de elementos finitos. Depois eu vou mostrar para vocês por que algumas considerações são feitas quando a gente usa o cálculo de elementos finitos, por exemplo, quando a mudança de material, eu estou saindo do aço e vou para o ar, o boundary por default, né, por padrão considerado nessa situação, ele prevê que as linhas de fluxo sempre vão sair perpendiculares. E quando a gente precisa que isso mude, a gente deve alterar o sistema. E por fim, mostrar um exemplo prático de como a gente faria, por exemplo, utilizando o FEM, que é um dos programas que podem ser utilizados na disciplina, para efetivamente obter o valor, por exemplo, da tensão induzida numa simulação no tempo de uma máquina operando. Muito bem, o que é então o elementos finitos? Elementos finitos nada mais é do que uma solução numérica. Seria o equivalente a gente imaginar que nós temos uma equação do tipo Leydom, V igual a RI, e em vez de considerar um modelo como sendo uma resistência, a gente pega vamos supor que o nosso R seria uma resistência de frenagem, por exemplo. E em cada elemento de área dessa resistência, a gente calcula qual que seria a queda de tensão, o campo elétrico e assim por diante. Então, em qualquer região desse resistor, por exemplo, a gente poderia definir qual que é a tensão, qual que é o campo elétrico definido e assim por diante. A mesma forma acontece em máquina elétrica, mas geralmente a gente está falando de problemas magnetostáticos. E isso a gente vai entender mais para frente, mas a ideia do magnetostático, como comentado nas aulas anteriores, é porque a gente desconsidera a parcela de contribuição de Maxwell, que considera aquela corrente de deslocamento. Então, qual que é a diferença da solução numérica, a solução analítica e a solução utilizando circuitos magnéticos? Basicamente, a solução numérica é como se a gente discretizasse o nosso modelo. Então, a gente tem pequenas partes onde a gente consegue calcular. A solução analítica, ela é uma solução geral. A gente pode considerar, então, o volume completo da nossa máquina, do nosso sistema, do nosso elemento, mas ela é baseada nas equações de Maxwell na forma integral. Então, eu vou considerar um rotor, eu vou calcular no volume desse rotor, por exemplo. E a terceira, utilizando a solução de circuito, seria a gente encontrar os caminhos, por exemplo, de fluxo magnético e definir em cada um desses caminhos, por exemplo, a relutância equivalente desse sistema. Então, existem três formas básicas da gente solucionar um sistema de circuitos magnéticos. Para nós, a gente está tratando aqui dos elementos finitos. Então, do que consiste esses elementos finitos? Primeiro, a gente precisa do modelo. E o modelo ele pode ser aproximado por diversas formas. Então, o primeiro modelo que a gente está tratando aqui seria a gente replicar um CAD do que seria uma máquina elétrica, ilustrado pela figura. A gente consegue ver aqui, esse CAD aqui seria o nosso modelo, e a partir desse modelo a gente malha ele, ou seja, define, discretiza cada um desses pedacinhos dessa máquina, e cada pontinho desse a gente vai ter uma solução. A gente vai ter uma matriz com várias soluções, então a gente consegue definir como é que, por exemplo, vai ser a distribuição dentro dessa máquina. Então, modelo. Depois de ter o modelo, que é a representação geométrica do elemento de estudo, a gente tem a nossa malha, que é a discretização por pontos ou nós. Nós temos isso formado por uma matriz de elementos, e depois a gente calcula, né, a solução disso dessa matriz, e a gente tem a solução que a gente pode tratar ou tirar a informação que a gente quiser. Então, uma dúvida muito comum: qual que é a diferença entre elementos finitos e volumes finitos? A diferença é que em volumes finitos a solução ela utiliza, por exemplo, o balanço de massa, energia e quantidade de movimento em um meio contínuo. No nosso caso, nós estamos falando de elementos finitos. Vamos limpar isso aqui. Ok. Quando é então que eu devo... agora eu vou utilizar elementos finitos. Como é que eu vou saber dentro da minha engenharia, dentro do meu processo, o melhor momento para eu utilizar essa ferramenta? A questão é o seguinte:
Primeiro, você tem uma geometria complexa ou você tem uma geometria simples. Por exemplo, um transformador monofásico, onde você só tem um caminho de área. É uma geometria muito simples. Então, o processo analítico está bem difundido, a memória de cálculo, a metodologia para, por exemplo, dimensionar um transformador monofásico está muito bem difundida. Compensa fazer, por exemplo, uma simulação de um transformador monofásico em elementos finitos? Se você quiser, por exemplo, estimar né, de alguma forma, né, alguma dispersão de fluxo ou algum detalhe importante construtivo que você não consegue replicar analiticamente, fica interessante. Já em máquinas elétricas, a gente tem caminhos específicos, né, variando uma geometria, 1 milímetro, 2 milímetros, a gente já altera o comportamento do fluxo, elementos finitos, ele é interessante. E além disso, né, essas pequenas saturações que a gente comentou, esses pequenos caminhos de relutância, eles são positivos, eles podem gerar, por exemplo, torque de relutância na nossa máquina. E, naturalmente, se a gente quiser ou tiver interessado, né, em analisar, por exemplo, uma melhora de desempenho, quero otimizar o meu sistema para fazer com que redução de massa seria o tipo de coisa que a gente teria muita dificuldade de fazer analiticamente. Então eu consigo aliviar, por exemplo, o meu material ferromagnético e avaliar como é que vai comportar o aço ali naquela posição, se eu consigo ou não fazer isso. Como sugestão para a nossa disciplina seria utilizar o FEM. O FEM é um software gratuito, ele não é open source, apesar de ter o código aberto, existe uma diferença entre ser free e ser open source, mas existem outras opções comerciais, entre elas tem o Console com Multiphysics, tem a Maxwell da ANSYS, né, já tem algum tempo, foi comprado pela ANSYS, e tem outras plataformas toolbox comerciais que podem ser utilizadas também. Para nós o FEM está mais do que suficiente, ele vai ajudar a gente a compreender o que é necessário para essa disciplina utilizando o elementos finitos. Então, quais são as equações que regem a solução de elementos finitos? Isso também fica para nós mais a título de informação. São soluções, falando em magnetostática, invariantes no tempo, ou seja, soluções estáticas, é como se a gente fizesse um print em um determinado intervalo de tempo e ele solucionasse o comportamento, né, o resultado, naquele instante de tempo. Então, basicamente, nós temos três equações, que seria a lei de Ampère, né, dada aqui pelo rotacional da intensidade do campo, vai ser a densidade superficial de corrente. Nós temos também o divergente da densidade de campo, que é igual a zero, ou seja, isso aqui é a lei de Gauss magnética, que fala que não existe um monopolo magnético. E nós temos também a relação entre a densidade e a intensidade de campo, que basicamente relaciona a quantidade de fluxo gerado à medida que circula uma corrente. Ok? Para ficar mais fácil solucionar esse sistema, ele é todo realizado em termos do vetor potencial magnético. E se a gente estiver trabalhando num sistema 2D, simplifica porque só tem um vetor e esse vetor está apontando para a face, né, do operador, ou seja, saindo da tela e vindo para o operador. Então, solucionando apenas a Z, a gente consegue definir o vetor de densidade de fluxo, consegue definir intensidade, consegue definir todo o resto. Muito bem, aqui é só uma ilustração de como se comporta essa solução. Então, nós temos nessa região uma circulação de corrente, dada por esse J aqui. Nós temos aqui, então, saindo do rotacional o potencial A, e entrando, circulando nesse toroide aqui, nós temos a densidade de fluxo magnético. Importante, quando nós estivermos falando do modelo, é informar para o modelo como que o fluxo deve se comportar em certas condições. Ele não sabe, por exemplo, a gente tem que informar quando o fluxo ele sai, por exemplo, do ar e vai para o material ferromagnético. Então, precisamos da definição do material. E uma outra informação muito importante que nós precisamos ficar atentos na hora que estiver trabalhando com o modelo se relaciona às condições de contorno. Basicamente, existem duas, e todas as outras podem ser até uma certa variação dessas duas, mas nós temos então a condição de Newman, que diz que as linhas de fluxo
elas são normais a essa fronteira, ou seja, se eu definir aqui uma linha dentro do meu modelo e falar que a condição de contorno é de Newman, todas as linhas de fluxo vão ser forçadas a entrar na vertical, dentro dessa condição de contorno. E a segunda seria a condição de Dirichlet. Eu também não sei como pronuncia corretamente o nome do Dirichlet, mas ele diz que o potencial magnético na região definida ele é zero, ou seja, as linhas de fluxo elas vão estar sempre paralelas. Isso é ideal quando a gente estiver, por exemplo, trabalhando com uma máquina elétrica e a gente definir, por exemplo, o ar. No ar, a gente sabe que existem algumas linhas de fluxo que fecham no infinito e voltam, por exemplo, mas para o nosso modelo, essas linhas elas são tão pequenas que não importa. Então, a gente pode definir na camada externa da máquina elétrica a condição de potencial magnético zero, então ele vai forçar toda a linha que estiver chegando próximo a essa condição de contorno, ela vai ser forçada a retornar e aí a gente tem a nossa camada limite. Seria o mesmo que a gente considerar um problema térmico, que nós temos uma camada limite que é a temperatura ambiente, de 25 graus Celsius. Muito bem. Como é que ele funciona? Basicamente nós temos o pré-processador, que é onde a gente faz o nosso modelo, a gente entra com todas as informações, onde a gente desenha a geometria, né, e utilizando o FEM nós temos para fazer isso pontos, linhas, arcos e blocos, e é onde a gente define o tipo de problema, se ele vai ser magnético, se ele vai ser magnetostático, eletrostático, se ele vai ser térmico e assim por diante. Nós vamos definir as fontes onde circulam correntes, ou a gente tem imã permanente, as condições de contorno dentro do que eu apresentei agora há pouco e os materiais dentro desse sistema. Essa ilustração aqui, só para mostrar uma dessas formas, deixa eu limpar isso aqui. Isso aqui seria um recurso que o FEM tem, por exemplo, para definir uma condição open boundary, ou seja, isso aqui é como se fosse o infinito. Ele vai definindo várias condições, condições de contorno, em cada uma dessas condições ele vai forçando o fluxo para que ele retorne até chegar em U7 aqui, onde a condição de contorno é praticamente zero, ou seja, o fluxo ele não sai aqui para fora, ele fica todo preso dentro dessa nossa condição. Isso aqui seria a ilustração do que seria essa bobina, né, num núcleo de ar. Muito bem. Depois de modelada, a gente precisa gerar uma malha. Né, a gente pega esse elemento, manda ele discretizar. Existem algoritmos prontos para isso. Acho que não convém a nós discutir isso agora. Mas ele gera pequenos elementos triangulares, isso falando no FEM. E essa densidade de malha ela pode ser ajustada. E alguns pontos são importantes, porque não adianta a gente discretizar o nosso material, por exemplo, com dois elementos. Então, não faz sentido a gente utilizar, principalmente, dependendo de onde a gente estiver analisando esse desempenho, se for uma região de saturação ou coisa do tipo, não faz sentido a gente usar dois elementos. Então, existe uma regrinha de ouro, aí, um rule of thumb, que é a gente adotar pelo menos 3 elementos por região. E isso é importante principalmente no entreferro, que é onde a mágica, né, do elementos finitos para a máquina elétrica, para a magnetostática, ela está acontecendo. Então vamos ficar atentos sempre que a gente estiver trabalhando no modelo, lembrando de observar a quantidade de elementos que nós temos no entreferro. E por fim, depois de malhar, a gente pode calcular, e depois de calculado a gente pode acessar os resultados numéricos, e esses resultados numéricos a gente pode analisar, gerar imagens de distribuição de fluxo, linhas de fluxo, o caminho delas, o potencial, BH, força, a gente pode calcular o que a gente quiser depois que os resultados eles estão disponíveis para a gente. Então essa seria uma abordagem inicial da ferramenta, né, o que a gente precisa saber para fazer o modelo, para a gente malhar e para conseguir efetivamente gerar um resultado. Agora a gente vai explicar como a gente vai fazer para utilizar essa ferramenta e por que, por exemplo, a gente pode fazer algumas considerações, por exemplo, que variação do material ferromagnético para o ar, a condição de Newman ela é, por padrão, considerada.